Olá, meus queridos, olá, minhas queridas aí do 8º ano. Vamos lá para o nosso último videozinho aí de 2020. Eu sei que você vai ficar com saudade, mas ano que vem a gente se encontra de novo, se Deus quiser, e com vacina contra o corona. Você vai fazer a sua provinha aí no Positivo On, entrando com o seu login e senha, que você já tá morto de estar acostumado, fazendo as nossas trilhas, beleza? Aproveita quando for fazer a provinha, vê se não tem uma trilha aí para trás, para já ficar tudo em dia, para poder entrar de férias tranquilo e relaxado, tá bom? Então vem comigo que eu vou falar algumas coisas importantes que você tem que saber para fazer essa segunda provinha do 3º trimestre. Olha lá. A gente está falando aqui na questão 1 sobre o golpe da maioridade. Quando a gente está falando lá de Dom Pedro II, que ficou aqui pequenininho depois que o pai foi embora e assim sucessivamente falando, tá? Então, nessa questão 1, você vai me dizer o seguinte: aquilo que está sendo dito neste textinho aqui em cima, praticamente nesse poemazinho, se está fazendo referência a uma dessas alternativas aqui embaixo e só tem uma alternativa correta, tá bom? Questão 2, vai ter uma charge, que é a mesma charge que você já viu lá na sua apostila, falando sobre o segundo reinado aqui no Brasil e mostrando aí que o rei, né, tinha aqui, o imperador, tinha que estar ali ajustando quase que uma balança entre o lado da sociedade e o outro. E aí você vai ver entre as alternativas aqui embaixo, aquilo que está sendo dito que é verdadeiro e aquilo que está sendo dito que é falso acerca do segundo reinado, tá bom? É fácil, tranquilo, não tem como errar. A gente viu essa imagem na nossa apostila, tá? Também na questão 3, a gente está falando sobre o golpe da maioridade e mais ou menos como ele aconteceu, tá? Lembrem-se que existiam partidos políticos, como o Partido Progressista e o Partido Conservador. Se você sabe um, você sabe o seu oposto. Então, conservador, pela própria palavra, você já pode saber que está falando daqueles que querem manter, que querem conservar um modelo, um sistema ou alguma coisa do jeito que está. O progressista é aquele que quer o progresso, aquele que quer avançar, aquele que quer mudar alguma coisa. Então, você vai olhar aí entre as alternativas 1, 2 e 3, observar quais que são as corretas e marcar aqui embaixo aquilo que você viu aí como verdadeiro ou falso, tá bom? Então, vamos pular para a próxima questão 3. A gente está falando sobre o momento da Lei Áurea. Lembra que eu dei uma live falando exatamente sobre o processo de liberação dos escravos aqui no Brasil? Eu falei que foi tardio, eu falei que demorou bastante. Falei também que a Inglaterra apoiou muito a gente, mas é porque ela era boazinha? Negativo. É porque ela precisava de mercado consumidor, de mão de obra. Porque escravo não recebe, logo ele não tem poder de consumo. Então, se eu tenho um trabalhador que vai receber pelo seu trabalho, ele também vai ser um camarada que vai consumir, que vai comprar produtos, tá? Então, a gente tem que lembrar desse processo. Então, vai ter um textinho aqui falando sobre a lei aí de 13 de maio, que é fazendo referência à Lei Áurea, que você vai ler e vai pensar o seguinte, olha só. Nos artigos da Lei Áurea, essas afirmativas que seguem abaixo, quais que estão corretas também, você vai fazer a análise e vai marcar aquilo que está certa sobre essa lei, sobre esse período da busca da liberdade dos escravizados aqui no Brasil, tá bom? A gente também, na próxima questão, na questão 5, vamos continuar falando sobre essa relação entre os ingleses e a independência do Brasil, que foi o momento em que eles pressionaram muito a independência, no momento em que a independência do Brasil também foi comprada e assim sucessivamente falando, tá? Nessa questão mais especificamente, a gente também vai falar sobre a lei de Eusébio de Queiroz, que está falando sobre uma determinação aí para os escravos, e aí aquele momento que vem estrangeiros para o Brasil, aquele momento da migração italiana. Então, tudo isso está envolvido nessa questão. Então, você vai ler o enunciado e vai escolher aqui qual que é a alternativa correta, fazendo referência a esse período histórico, juntando todas essas informações aqui, beleza? Vamos lá para a sua questão 6, o que ela vai querer de você, tá? A gente está chegando aqui no momento em que vai ser abordado o conteúdo aí da apostila 4. Então, nesse campo, vai ter aquilo sobre as ideologias, tá? Nessa questão especificamente, a gente vai falar sobre os pensadores do século 19 e 20 e ele vai tratar aí um pouquinho sobre essas ideologias de Marx, de Engels, falando um pouquinho aí sobre o socialismo, que é aquela ideologia que se contrapunha aos pensamentos capitalistas.
Então, se você ficar em dúvida, pensa o seguinte, eu sei o que é o capitalismo porque eu vivo nele, tá? Então, eu tenho a relação de consumo, eu tenho o lucro, eu tenho a busca pela política, se envolver menos na economia. Então, o oposto seria aí mais ou menos o socialismo, falando bem de forma simples, para que você consiga entender. E Marx e Engels foram os grandes pensadores aí do socialismo científico, tá? Existia aquele socialismo utópico, daqueles pensadores que não deram o passo a passo, vamos dizer assim, aquela receita de bolo mesmo para se chegar numa sociedade socialista ou comunista. E Marx e Engels, Engels foi ótimo, né? E Engels, ele vai chegar e falar o seguinte, olha, tem esse passo a passo, é necessário uma revolução do proletariado, que são os trabalhadores, para que a gente consiga melhorar essa sociedade, porque o problema que a gente tem no mundo, das crises e tudo mais, elas vêm do capitalismo, que é um tipo de sistema de economia que ele está fadado ao fracasso. É mais ou menos isso que eles diziam, tá? Então você vai olhar aqui as alternativas corretas e também vai marcar a que está falando certo aí sobre essa questão, tá? A próxima questão também está falando das ideias de Marx acerca dos processos de produção dentro da economia, como que ela deveria acontecer de fato, a produção, o trabalho, a divisão de bens. E aí você também vai seguir pela mesma linha de raciocínio na questão 7. E a questão 8, atenção! Você vai buscar a questão incorreta, tá bom? Presta muita atenção nisso. Quando você for ler sobre a independência do Brasil, que é essa questão 8, você vai pensar o seguinte, tem várias alternativas certas e apenas uma errada. E é essa uma errada que você vai escolher sobre o momento em que o Brasil se torna independente de Portugal, tá? E aí você vai ler aqui o enunciado da questão e vai escolher aí, marcando a incorreta. Não posso falar muito mais do que isso, então vou dar a resposta, tá? E a última questão, questão 9, a gente vai falar sobre liberalismo econômico, que também foi uma outra ideologia que nós estudamos, falando sobre o pensamento da política e da economia da época, que a gente tem que lembrar que o liberalismo é aquela política que comanda a execução do capitalismo, vamos dizer assim. Então, o capitalismo e o liberalismo, eles são intimamente ligados, um tem a ver com o outro, igual mãe tem a ver com filho, tá? E nessa última questão também, muita atenção, que vai ter mais de uma alternativa correta. Então, você vai ler o enunciado da questão, que está falando sobre liberalismo econômico, e vai buscar quais as alternativas estão corretas. Então, é mais de uma na questão 9, tá bom? Então, lê aí com calma, lê direitinho, lembra de Adam Smith, que foi o criador aí, o principal pensador sobre o liberalismo, e no fim das contas você clica em avançar e tira 10, porque eu sei que você sabe tudo, tá bom? Um beijo, até a próxima, tendo dúvida pode me chamar lá no e-mail que eu respondo vocês. Um abraço, fique com Deus.